de hoje nós vamos tratar sobre violência contra a mulher nas universidades. Segundo o Jornal da USP, de cada 5, uma mulher pelo menos vai sofrer violência nas universidades. E para tratar do assunto, estou aqui com a Silmara e com a Josi. E eu queria começar falando, a violência contra a mulher nas universidades é o segundo campo que mais a mulher sofre algum tipo de violência. Só perde para a academia de militares. Eu, como recém-formada, posso dizer que eu via muitos casos, não só físico, mas principalmente verbal também, né? Porque às vezes, a gente já tratou sobre isso aqui, né? Em outros casos, não é só o físico, né? O abuso sexual, físico e tudo mais, mas a violência o machismo, o preconceito de gênero, que tem muito, né? E eu via muito, principalmente em festas, né, universitárias, né? Que tem aquela coisa de bebida, aquela loucura. Então, onde eles sentiam mais com coragem de desafiar uma mulher ali. E não só isso, mas dentro da sala também, né? Aquela coisa de que o homem sabe muito mais do que uma mulher. E isso traz para a mulher uma falta de autoconfiança. Por quê? A partir do momento que a mulher se vê, o físico dela ou ela ser mulher à frente da inteligência dela, do que ela pode, ainda mais na universidade, que é onde ela está estudando, ela pode perder muita autoconfiança, né? Então é um problema aí que logo no começo de uma vida profissional, de um campo, de uma vida acadêmica, que a mulher já começa a sofrer desde o início, desde o primeiro dia de aula, que pra mim é um dos piores, porque é o trote. E o trote, que é o trote? O trote, ele chama as pessoas, chama os universitários para irem ao trote, e se você não for, se você não se entrosar ali, você vai ser esquisito da turma, você vai ser excluído. Então a mulher tem que sofrer o preconceito por ser mulher ali, de piadinhas, né? Porque mulher não entende de alguma coisa. Daí no trote, a mulher às vezes dá bebida para a mulher cada vez mais, fala, isso aqui é gostosa, essa gostosa aqui vai fazer tal coisa, essa é mais feia, essa vai ser excluída. Já tem muito disso, né? Então... Até interessante você falar dessa questão do primeiro dia do trote, que aí eu me lembrei que quando eu entrei na faculdade, eu era bicho. E aí eu lembro que tinha essa coisa, a gente entrava no ônibus, porque eu morava numa cidade, fazia a faculdade em outro lugar, então, né, tinha uma distância de 1 hora, 1 hora e meia. E nesse tempo aí de 1 hora e meia, tudo acontecia na hora do trote. E aí eu lembro que os estudantes de engenharia, que sempre, né, se achavam aquela coisa do macho alfa, né, no meu ônibus tinha bastante. Não, vocês o trote vai ser desfilar aqui pra gente, né? E aí eu fico pensando, né, justamente essa semana que teve um reencontro virtual de alguns amigos de faculdade e lembraram que tinha um hino, que o pessoal cantava e tal, e eu lembro que no ônibus foi dada essas duas opções para as meninas, né, as novatas como eu. Ou vocês vão cantar o hino, que tinha muito palavrão, ou vocês vão desfilar. Aí eu lembro que a pessoa que estava comigo falou assim, eu não vou cantar esse hino cheio de palavrão, vamos desfilar. Eu falei, tá, não vou ficar sozinha nem numa coisa nem outra, vamos juntas. Só que aí, quando passa o tempo, você lembra como aquilo foi algo assim bastante opressor, vamos dizer assim, né? Abusivo. E as pessoas que estão em volta, quer dizer, as mulheres veteranas, outros homens veteranos que estavam ali, não se insurgiram contra, era tudo normal, é só uma brincadeira, deixa as meninas desfilarem aí, ouvirem assovio, enfim. E aí eu lembro que tinha uma outra coisa, que eles começaram a nomear as meninas pelos atributos físicos. Sim. Então, se a menina não era tão bonita na visão deles, era ferramentinha, porque eles eram estudantes de engenharia. Aí se a menina já tinha mais atributos, era esse ferramentão. Então eles falavam alto assim, fulana, tá entrando, é ferramentinha, fulana, ferramentão. E assim, o pessoal ria, todo mundo ria e a gente não fazia nada a respeito. À medida que a gente vai tomando essa consciência, você olha para trás e fala, que absurdo, né? Sim, é isso mesmo. Na verdade,
infelizmente, a gente pensa que a universidade, é o ambiente acadêmico, é um ambiente mais, entre aspas, civilizado. Né? Mas, do ponto de vista do machismo, a gente percebe que isso não é suficiente, né? Estar numa universidade, no ambiente do pensamento e no Brasil, que é considerada a elite, né, brasileira, porque não é, apesar da gente ter ampliado muito o número de pessoas na universidade, o percentual da população que estuda em universidade é muito pequeno. Sim. Então, quando você pensa que nesses espaços está a elite do pensamento do país, isso se torna ainda mais grave. Uma pesquisa feita pelo Data Popular, em conjunto com o Instituto Avon, de 2015, mostra que 56% das universitárias brasileiras já sofreram algum tipo de assédio. Sim. Inclusive do tipo de ser obrigada a beijar um veterano, do tipo que vai numa festa e muitas vezes é abusada porque às vezes toma um pouco uma bebida a mais, ou, né, porque também tem esse problema, né? Os homens acham que uma mulher, quando ela está bêbada, ou mesmo que ela esteja drogada, ou tenha sido drogada, né, eles têm o direito de ter relações com ela, mesmo não tendo essa anuência. Então, eu acho que esses casos, Dani, que você relata na sua época de faculdade, eles, infelizmente, eles continuam hoje muito presentes nas universidades e com algo que ainda é mais grave. As universidades não assumem esse papel de apurar esses casos. Mesmo na USP, onde em 2017 aconteceu aquele escândalo das festas dos alunos de medicina, a gente não viu muita punição para os alunos, né? Até porque quando você fala em USP, você fala em pessoas da elite brasileira mesmo, pessoas mais ricas. Então eu acho que na minha época, eu confesso a você, acho que até por falta de percepção sobre isso, eu não percebia esse assédio, essa situação. A gente acha que é tudo normal, E né? também pode ser isso, essa falta de consciência. À medida que a gente vai se conscientizando, a gente vai percebendo e treinando o olhar para determinadas situações. E eu acho que isso que é importante, quando você fala da naturalização, Josi, esse é um grande problema da questão quando a gente fala do machismo, do assédio, porque, por exemplo, nas universidades, um dos grandes problemas é a desqualificação da mulher, desqualificação intelectual. Exatamente, intelectual. Mansplaining, né? Então, eu imagino isso nos cursos, por exemplo, de exatas. Então, e essa naturalização desse preconceito é que faz com que boa parte das universidades, essas questões não sejam apuradas. Até tem uma professora que disse que esse é um problema, não há acolhimento para as vítimas dentro das universidades. Então as pessoas se calam. Somente 22% das vítimas, por exemplo, no levantamento, elas realmente denunciaram o agressor. A Silmara mencionou a USP, né, que em 2017 teve escândalo, mas na verdade já tem um tempo aí que a USP vem tendo que lidar com escândalos. Sim. Em 2017, inclusive, eles fizeram um seminário, né, para tratar da violência de gênero e tudo mais, mas em 2013, acho que começo de 2014, a Assembleia Legislativa de São Paulo, eu tive a oportunidade de acompanhar, fez a CPI, a Comissão de Direitos Humanos, fez a CPI do trote violento. E nessa CPI teve muito depoimento de universitárias contando desses trotes, que elas eram embebedadas, e algumas sofriam violência sexual. E aí, nessas denúncias, durante os depoimentos, alguns estudantes que foram denunciados, estudantes de medicina, iam lá, eles debochavam inclusive dos deputados. Era uma coisa assim absurda. Então assim, eu acredito que nessa hora exista uma conivência, não só da universidade, é uma conivência. Esse rapaz aí, esse estudante vai virar um profissional, ele vai lidar com vidas, vai lidar com mulheres também, e demonstrou um desrespeito incrível. E uma conivência até da família, que vê aquilo, debochar, eles querendo dizer, olha, parece que a gente ia fazer tudo isso com essas meninas. Eles desqualificavam o depoimento delas. Sim. Tem os jogos também, os jogos universitários, que de comunicação é o JUCA, né? Que acontece uma vez ao ano, são 4 dias de jogos, são várias universidades de comunicação e artes de São Paulo, e eles vão para uma cidade, daí acontecem os jogos, os estudantes ficam em barracas, dormindo, e o que tem de caso de assédio sexual, de estupro, é uma coisa absurda.
Além disso, nos hinos, porque tá lá, tem as torcidas e tem uns hinos assim, ó, que se eu lesse aqui, vocês não iam acreditar. Eu não sei nem se eu deveria ou não ler aqui, porque é de palavrões, de xingando a mulher diretamente, assim. Tanto no de comunicação que eu presenciei, como também, principalmente em medicina. Medicina é um curso que já é muito difícil, porque é um curso que demanda muito da pessoa, da energia da pessoa. Da mulher vai lá, ela se esforça e vai para um jogo para se distrair, né? Um campeonato ou uma viagem com os amigos na universidade. E ela vai e escuta um hino xingando mulheres negras. Tem o hino da medicina da USP de 2015, que eles, nossa, acabam com uma mulher negra, de xingar mesmo, assim, absurdo. Falam palavrão, falam de estupro bem claro, assim. Verdade. Não, então, o depoimento pessoal que eu ia falar, que Sim. não é só na área de ciências exatas, que no campus que eu estudei era comunicação e tinha um curso também de direito. Eram esses dois cursos. E aí eu estava solteira, tinha um rapaz que passava, me olhava, aquela coisa toda. Aí num intervalo, depois de alguns dias, né, essa coisa do flerte, a gente se encontrou no bar, foi até por acaso, e a gente começou a conversar. Aí a conversa degringolou. E aquela brincadeira, eu falei que hoje, lembrando das brincadeiras, tinha machismo, esse aí não tinha como, porque foi muito explícito. A gente começou a conversar e ele falou, então, você faz que curso? Eu falei, eu faço jornalismo. Ah, tá, aquele curso espera marido. Acabou a conversa, né? Acabou a conversa. Eu falei, não, filho, nem quero saber de mais nada. Nossa, terrível. Entendeu? E assim, ele achou que estava fazendo uma brincadeira e ele falou assim, não, peraí, eu falei, não tem mais conversa. Então assim, era bem comum nesse campus, o pessoal que fazia direito, quer dizer, não é a área exata, mas fazia direito, eles achavam que o curso de jornalismo e publicidade eram inferiores ao sempre assim. Então, você falou dessa questão de presenciar, Josi, também de presenciar essas situações. Em 2016, o canal Ciências Criminais, esse grupo fez uma pesquisa. E eles identificaram o seguinte, 42% das pessoas, dos universitários, já presenciaram cena de violência física, moral ou sexual nos ambientes universitários. E já presenciaram, já ouviram falar isso sendo contado de uma maneira muito natural, né? E 69% afirmaram que raramente esse assunto é discutido em sala de aula. Então, quer dizer, você não ouve realmente falar sobre assédio sexual nas universidades, sobre violência. Agora começou, a USP tem um grupo, de fato. No Rio Grande do Sul também algumas professoras se insurgiram contra, inclusive um professor de direito, porque também a gente está falando de alunos, mas tem assédio dos professores. Exatamente. Sobre as alunas. Inclusive uma frase de um professor de direito da PUC do Rio Grande do Sul. As leis são como as mulheres, foram feitas para serem violadas. que bonito. Ele fez essa, falou isso, e aí as mulheres da universidade, as professoras se insurgiram e começaram um movimento na universidade em relação a essa questão. Porque não é só entre os alunos. Não é só entre os alunos. Não. Teve uma pichação, acho que foi numa universidade do Paraná, que eu recentemente vi, estavam fazendo matéria sobre isso, estupro não, sexo surpresa. Não sei se você chegou a ver isso. Cheguei. Ou seja, gente, é preciso romper com esse processo de naturalização da violência nas universidades. As universidades deveriam ser um espaço na verdade, de debate em torno da igualdade. Pesquisando, né, sobre o assunto, mal tinha pesquisa sobre isso. E de 2015 para cá começou a ter mais pesquisas, as pessoas começaram a falar mais. E então, vale a pena falar para você que está em casa sobre os coletivos, porque a universidade tem uma certa dificuldade de agir, mas as mulheres dentro da universidade estão fazendo coletivos para ajudar a outra. Então procure o seu coletivo da sua universidade, vai atrás, porque é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, é a união de nós todas, né? O coletivo vem para isso, o coletivo está ali na sua universidade para trazer essa união, para te ajudar, para a gente não mais aguentar esse tipo de coisa ou aceitar esse tipo de coisa em um lugar que nós deveríamos
todos os lugares deveriam ser respeitados, mas é um lugar que estamos ali para aprender, assim como o homem que está do nosso lado, então o mínimo seria um pouco de respeito. Então, é isso. Queria agradecer você pela audiência, nós estamos encerrando mais um Sintonia Fina. Inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo no Facebook, no YouTube também e continue nos acompanhando. Deixe seu comentário, faça parte, relate para nós se você já sofreu alguma coisa, algum abuso dentro da universidade também. Obrigada Josi, obrigada Sil e até mais no mais um Sintonia Fina. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto.